Acho que o São Paulo tinha feito boas partidas, algumas boas, não dá para encher as duas mãos, mas algumas boas na temporada, algumas até sob o comando do Carpini. E aí a gente vai chegar, eu acho, num ponto que descreve um pouco a característica deste time, deste elenco, independentemente do treinador, para explicar a boa partida que o São Paulo fez. Primeiro, eu acho que o elenco do São Paulo, que está com o Caleri aqui atrás, os outros, o São Paulo não tem nenhum craque, mas tem bons jogadores que, quando estão completamente mobilizados para um jogo, sobretudo contra os adversários mais fortes, vão bem. Vão bem quando atuam no máximo, no máximo, no máximo. Esse time meia boca, jogando para administrar resultado, para pensar no outra partida, poupar o jogador, ele não serve. E, na verdade, o que aconteceu ontem foi uma mobilização. O São Paulo jogou uma concentração tipo que jogou contra o Tadieres, para Libertadores, pelo último jogo do grupo que deu a liderança da chave ao São Paulo. E para jogar contra um time contra o Bahia, como o Bahia, que tem qualidade, posse, sincronia, um conjunto bem definido, só jogando no máximo. O São Paulo jogou no máximo do primeiro ao último minuto. Aliás, para viabilizar esse time nesse sistema, esse 4-2-4, que foi contra o Criciúma também, só jogando no máximo. Só os atacantes correndo para trás o tempo todo. E foi assim, você elogiou o Ferreirinha, o Lucas fez a mesma coisa pelo lado direito, e o Luciano fez uma partida monstruosa. Se o Luciano tivesse... ele jogou de 5, 8, 10 e 9 ao mesmo tempo. Ele deu passe de 10, fez desarme de 5, fez gol de 9 e provou que é um jogador muito importante. Quando mobilizado e bem escalado, como foi na partida de ontem. A questão que fica, Tironi, primeiro, o que aconteceu de novo no São Paulo nessas duas vitórias? Foi o que a gente tentou explicar aqui. Depois da partida contra o Vasco, do desastre, aconteceu uma conversa entre comissão técnica e direção sobre o planejamento para as próximas 4 partidas. Uma série muito parecida, com intervalos pequenos de jogos, entre os jogos e tudo mais. Decidiu-se fazer uma coisa completamente diferente das 4 partidas anteriores. Jogar tudo a cada partida e jogar no limite da lesão dos jogadores. É uma decisão polêmica. É o pensar no hoje e não pensar no amanhã. E o São Paulo foi assim contra o Criciúma e contra o Bahia, sobretudo o Bahia. Com o detalhe, por conta dessa decisão, pela primeira vez desde que o Zubeldia assumiu, a escalação foi repetida do goleiro à ponta esquerda, do Jandrei ao Ferreirinha, certo? E o São Paulo jogou muito bem nesse sistema, com essa mobilização e tudo mais. Fazer isso toda rodada é praticamente impossível. Ninguém repete escalação nessa maluquice de calendário. Então deu certo em 2 partidas do Morumbi, essa com o estádio literalmente a favor, com 50 mil pessoas de novo. São Paulo voltou a jogar 4 da tarde, coisa que não acontecia desde a final da Copa do Brasil. Todos esses detalhes são importantes numa partida grande. Atmosfera, ambiente, mobilização, tudo isso é importante para um time que tem os seus limites claros. Não é a qualidade do Flamengo, ou o conjunto do Palmeiras, ou a força do Botafogo. O São Paulo é o São Paulo. É um time que pode atrapalhar esses mais fortes se jogar sempre no seu limite. A próxima partida, eu já não sei se nessa série de 4 é possível. Primeiro que não tem o Luciano suspenso. Segundo, que é na Arena Baixada, gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Então, como é que será a estratégia? Já tem uma ausência nesse time titular e os jogadores num limite físico claro, né? Então, a gente vai perceber se na terceira partida da série de 4, a outra partida é contra o Bragantino sábado, que é outro time jovem, físico e que exige muito, assim como o Atlético Paranaense, como será o São Paulo ao final dessa série de 4. Mas que reabilitado ele está. E quando a gente tentava explicar que a semana muito ruim do São Paulo, as 2 semanas, não foi exatamente por atraso de salário, racha no elenco, e sim por um planejamento equivocado que deu errado,
as pessoas duvidavam um pouco. Só mais uma coisa, o São Paulo também vai mudar um pouco na janela. Menos do que todos os outros 20 times, ela vai mudar um pouquinho, né? Recebe alguns jogadores da Copa América e deve contratar 1 ou 2. Então, sem grandes investimentos na janela, como será o segundo turno do São Paulo e, sobretudo, como o Massa sempre diz, a fase que confronta as 3 competições simultâneas: Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Onde o São Paulo vai colocar toda a sua energia? Porque é impossível jogar com essa energia aqui em todas as partidas, em todos os campeonatos. Não tem como. Essa é a questão. Aí, muito bem. O Cartolíder aqui, Massa, fala: São Paulo vai bem contra os fortes e mal contra os fracos. É o inverso do Palmeiras. Sempre disse isso. Foi bem pouco isso. É um pouco essa característica desse elenco. E de uma comissão técnica que vai mudando, né? Você não tem o controle. Não tem essa faceta, ela acontece desde os tempos do Crespo. Então, é uma questão que você acompanha esse elenco nos últimos anos. E aí, Massa? Para mim, a questão está fora do campo. Aquilo que o São Paulo oferece para o treinador tomar a decisão de tirar um jogador e colocar outro. Para mim, esse é um ponto principal aí da questão. Mas é um assunto que a gente não consegue ver, é empírico, né? Então, fica só a minha percepção. Eu acho que teve aí o resultado contra o Vasco, né? Que gera mobilização. O São Paulo precisava reagir, o Zubeldia precisava reagir, o time precisava se fechar, e isso aconteceu. Contra o Bahia foi um jogo muito bom, eu gostei do jogo, né, com modelos distintos. No Bahia, que é esse modelo um pouco parecido com o Cruzeiro também, né? Que fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola e toma gol. Fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola e toma gol. Não sei aonde vai esse modelo de jogo, talvez sirva só para jogos em casa, como disse o Rogério, no que se refere ao Bahia, mas o São Paulo teve um bom jogo e num esquema que a gente contesta, né? Que é o 4-2-4, com o Lucas pela direita. Então depois, se ele se machucar, não dá para reclamar, né? A gente vem falando aqui do Lucas jogando mais por dentro, de ter uma opção pelo lado, do Lucas ao menos voltar pelo lado e não ir atrás do lateral até o fim, coisa que ele se propôs a fazer. Não por falta de vontade, não o que preocupa é a condição física dele, né? Então, são pontos que ficam aí com a vitória. Acho muito interessante o que o Zubeldia fez com o Ferreirinha, trouxe o cara de volta, que é um jogador que pode ser importante nesse tipo de jogo, quando você tem que abrir o cadeado, né? A chave ninguém tem, e o Ferreirinha pode ser esse cara. Ele foi fundamental ontem, tão quanto foi importante o Luciano, ele também foi, né? Simplesmente ele abriu a chave. A gente fala assim, a construção de um trabalho, o torcedor fica bravo, fica com raiva, não tem paciência para esperar, mas esse é o posicionamento do torcedor, né? Tudo bem, o meu aqui é de entender que o Zubeldia foi lá conversar com o Ferreirinha e que ele está percebendo o que está acontecendo com o grupo, né? Normalmente é o modo do jogador brasileiro reagir, porque se ele tivesse jogando no Arsenal, o Ferreirinha, e ele tivesse triste, o treinador tá triste, tá feliz, o problema não é meu, o problema é seu e você tem que estar aqui e desempenhar. Então ele já percebeu, foi lá, conversou com o cara, trouxe o cara de volta. Isso é importante, né? Na medida em que o Ferreirinha também se cobre e fala, olha, voltei, são 2 vitórias seguidas. Então ele também se coloca nesse lugar para ser um titular ou um jogador importante para a equipe. Então acho que a vitória foi interessante, foi boa, necessária para o campeonato, né? Senão já ia começar aquela loucura de 45 pontos, né? Aquela coisa, não esquece isso, não vai rolar, não vai acontecer, não vai ser esse ano, entendeu? O São Paulo tem elenco para isso. Agora é ir medindo, gerindo o elenco, né? Se conseguir chegar se chegarem pelo menos 2 reforços, como o Arnaldo disse, o São Paulo está bem para 31 de julho, né?
que é o que eu falo. Agosto vai ser o mês de... É mais que carnificina, né? Vai ser loucura com oitavas das Copas, as duas Copas e o Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, Massa, eu esqueci de falar, mas acho que é importante, você falou Ferreirinha, eu lembrei. O Zubeldia testou 2 formações para enfrentar o Bahia. Até me surpreendi, porque foi a primeira vez que ele repetiu a escalação. Uma formação tinha o Ferreirinha, a outra formação tinha o Diego Costa. Ou ia jogar com linha de 3, ou ia manter o 4-2-4. Por quê? Porque o principal problema dele está no meio hoje. Ele tem poucos jogadores, né? O Bobadilha está fora, o Pablo Maia está fora. Então, para equilibrar o meio de campo, ele falou, com o meio de campo, 4 contra 4 eu não vou conseguir. Ou eu faço a linha de 3, adianto a outra linha de 4, que já deu certo algumas vezes, o 3-4-3, ou eu vou repetir o 4-2-4 e vou fazer o Bahia sofrer pelos lados. Aí ele treinou com linha de 3, preferiu repetir. E deu certo, mas você vê como é que é, né? Às vezes, a minha compreensão por esse jogo, no aspecto defensivo, seria melhor jogar com a linha de 3, na minha visão. Mas, ele repetiu, então, insistiu, e os 3 tudo bem, que os 3 da frente tiveram que fazer um trabalho sujo, exemplar, né? É o que ele falou, arrisca a lesão do Lucas, o Ferreirinha tem que voltar aí toda hora e o Luciano tem que fazer a partida de 5, 10 e 8 todas as vezes. Então, não é... Mas eu não sei se contra o Bahia, desculpa, essa seria a melhor forma de jogar com linha de 3 atrás. Porque o Bahia não machuca, né? O Bahia fica com o estilingue jogando pedra pra cima. Mas o Bahia não perdeu dessa forma pra ninguém nesse campeonato até agora. Então por isso que ficar com 3... Pro Flamengo, ela perdeu na última bola. Ficar com 3 atrás faz sentido. É que o Bahia tem 2, né? Na frente. É o Everaldo mais fixo e o Tassiano que roda. Então seria 3 para ter a sobra com esses 2 e de novo machucar pelos lados, mas com alas e não com pontas. Só uma dúvida que eu fico, e aí vocês me ajudam, vocês que conhecem até um pouco mais. Por que o 4-2-4 contra o Carpini, a gente, de maneira geral, na mesa aqui, falava que não ia dar certo? E por que as coisas estão acontecendo? É parte individual? É um coletivo melhor? Por que os 4 com o Zubeldia está dando mais certo do que dava com... assim, eu acho Tem alguma explicação assim, um pouco mais? Acho que é um sistema circunstancial para alguns jogos, né? E nesse momento o Ferreirinha está muito bem, não estava tão bem como o Carpini. E o 4, é curioso isso, né? Ontem ele entrou no segundo tempo. O 4-2-4 com o Rato, ele é um 4-2-4... manco. Porque o Rato não é exatamente um ponta, né? Ele vem, fecha pelo meio e faz aquela jogada. O Lucas e o Ferreirinha jogaram como pontas mesmo. Mas eu acho que a principal diferença, nesse jogo sobretudo, porque o jogo com o Cristiano foi um pouco diferente, porque o Lucas e o Luciano trocaram, foi a participação do Luciano. A participação do Luciano ontem, poucas vezes eu vi ele jogar tão bem numa função tão complexa. Detalhe que o primeiro gol do jogo sai quando o Luciano vai, raramente ele foi, para a ponta direita. O Lucas vai para o meio e passa o Igor Vinícius e ele dá para o Igor Vinícius cruzar, né? Bom, mas o Bahia também estava no 4-2-4. 2 atacantes, mas na hora de atacar eram 4 e 2 no meio. Entendeu? Não fica mas é que fixo, o Bahia, parado nisso. O Bahia joga com 4 jogadores no meio de uma forma, não de Nis, mas é uma forma... A bola passa pelos 4 jogadores o tempo todo. Então, mas na hora de atacar, ficam 2 e abrem 2. Já tem 2 lá na frente, o Tassiano e o Everaldo. Entendeu? Geralmente é o Everton Ribeiro do lado esquerdo e tem mais um do lado direito, o Cauli do lado direito. Mas eles não são caras que fazem corredor, né? Então, aí... O jogo do Bahia tá todo no centro. Tá todo no centro, então não via motivo para ficar com 3 atrás, sendo que o desconforto do Bahia seria tirar esses caras do meio para marcar do lado. Então acho que ele agiu certo não é porque ganhou, não. Mas acho que agiu certo na estratégia. Ontem tem uma pensar coisa o jogo. Que agora sempre... Não, isso vai funcionar até o Lucas se machucar. Quando se machucar, vocês, por favor, lembrem que a gente está alertando aqui. A gente sempre vê isso na minha dúvida.
o individual é potencializado pelo coletivo ou muitas vezes vice-versa? Ontem me pareceu uma partida que os caras individualmente estavam muito bem. Verdade. Igor Vinícius bem, todas as suas tomadas de decisões do Igor, do Ferreirinha, do Caleri, que estava bem melhor do que estava agora recentemente, o Luciano, como vocês já falaram. Mas eu sempre fico nessa dúvida, será que o coletivo encaixou tão bem que esses caras individualmente, ou foi o individual de cada um, uma tarde boa, transformou o coletivo também? É sempre essa dúvida que a gente sempre vai ter. Igor Vinícius 3 caras estavam marcando descanso, né? Ferreirinha no terceiro gol, estavam em Itapuã. Dá uma olhada no gol. Mas é que quando o jogador hábil, leve, entra na área, se o cara encostar é pênalti. Então o cara faz... Antes? Não, ele entra no meio dos dois dentro da área, né? A questão é a seguinte, Vessone, acho que a pergunta é boa, e é difícil, é que tipo o ovo e a galinha, né? Porque, de fato, todos jogaram bem, a ponto da primeira substituição, ou a tripla substituição, ter feito o auxiliar do Zubeldia aos 37 do segundo tempo. Caramba. Não tinha ninguém para trocar, pelo jeito que estavam jogando. Ninguém estava mais ou menos. Os dois volantes jogaram muito, o Luiz Gustavo e o Alisson. Foi a melhor partida do Luiz Gustavo com a camisa do São Paulo. Que também tiveram um trabalho. Eles normalmente eram 2-3. Então eles tinham que mover muito. E acho que quando você chega e fala a melhor partida do time no ano, é porque o coletivo e todo mundo jogou bem individualmente para ter essa produção. E o adversário tem uma qualidade, você não pegou qualquer adversário. Exatamente, exato. O Danilo Tapioca reclama de você, o Massa. Massa, como é que o Bahia não machuca se até ontem era o melhor ataque do campeonato? Cara, vejo jogos, 80% de posse de bola, 90% de posse de bola e não chuta no gol. E o Luiz fala que já tá chato e repetitivo você dizer que o Luca vai se machucar. Todo jogador pode se machucar, diz ele. Beleza. Agora, vem cá, nos últimos jogos aí que o São Paulo perdeu, Vessa, não, porque o Luciano não serve, porque o Luciano é grosso, o Ramos está arrebentando na Copa América, ele tem paneleiro, não sei o quê. Ontem ele jogou pra caramba e deu um passe aí pro gol do Ferreirinha, que se fosse o Rames... Nossa Senhora. A galera ia estar em Cartagena agora, hoje lá na Colômbia, enlouquecida. Se você não vê a Rames. Escalação e olha esse passe... Isso aí. O primeiro cara que vem na sua cabeça... É o Rames que deu esse passe. Aí é que tá, fica a discutir. O Luciano não é 10, o Luciano não é 10, o Luciano não é 10. Esse aí não foi um lance de 10? Foi, na teoria foi. É que muitas vezes ele não gosta muito, ele mesmo me parece não curtir muito ser o armador do time. Dá aqui essa incumbência, tá bom, eu vou armar... Ele não me parece ser um cara que gosta da função, né, Arnaldo? Assim, eu acho que ele evidentemente não é um meio armador, mas ele é um jogador que tem uma versatilidade capaz de produzir um lançamento, um desarme. Tem umas coisas curiosas, ele falou desse lançamento. Eu vou pegar outra parte, a parte defensiva. Ele desarma mais que o Nestor. Ele desarma mais que o Michel Araújo e mais que o Galo. Ele sabe desarmar mais que esses caras, que são mais defensivos. Aí um outro dado, Vessone. São Paulo perdeu 2 jogos seguidos, certo? Cuiabá. São Paulo perde o jogo quando o Luciano sai do campo. Vasco. O Luciano nem foi para São Januário. Então você vai ver, ele é o artilheiro do time na temporada. 10 gols. Então, se fosse ruim, acho que não é ruim, né? O problema não é... E essa discussão, que é uma discussão também boa, ele atrapalha o melhor posicionamento do Lucas. Ok, é onde o Lucas joga melhor. Mas quem joga mais ali, hoje? Ele ou o Lucas? Atrás do Caleri. Quem? Essa é uma boa discussão. É uma boa discussão. Há 6 meses, quando o Lucas entrou no lugar dele suspenso contra o Corinthians, o Lucas. Hoje esse ano dá para discutir. E tem mais, outra comparação. Gabigol. Quê? Gabigol. Recebeu a 10 ao mesmo tempo que o Luciano. Mesmo dia. Né? O camisa 10 do Flamengo é o Gabigol. Camisa 10 do São Paulo é o Luciano. Quem lidou melhor com isso? Desde então. Luciano. Né? Então, porque a gente fica nessa situação, o 10 não precisa ser o Gerson, o 10 era de um jeito lá atrás, de um jeito, aliás, a gente não tem 10 nem na seleção brasileira, né?
quem que é o 10 armador. Por isso que fica esse imaginário, o Rames Rodrigues, que é uma outra conversa. Agora, tirar o Luciano do time esse ano não faz o menor sentido. Só quando ele está suspenso, como é o caso na quarta-feira. O Rafa. Então tá aí, né, galera? Foi realmente uma grande vitória do São Paulo. O São Paulo jogou muito ontem, velho. Jogou muito ontem, tá? Eu discordo do Mancini. Eu acho que o Bahia é um grande time, é um bom time. E o São Paulo conseguiu, cara, fazer os gols e foi 3, foi pouco. Porque teve o gol do Calera impedido, ó, ele tentou de letra, deu de cabeçada, passou raspando. Podia ser 4, 5, fácil ali pro São Paulo, cara. André começou errando, mas fez algumas defesas difíceis ali no final. Cara, gostei muito do jogo do São Paulo, tá? Então aí a tabela aí, ó, voltamos ali pro G6 ali, né? Então vai pegar até Paranaense agora. Se a gente conseguir somar ponto em Coritiba e ganhar sábado do Bragantino no Morumbi, cara, mais 4 pontos aí já é 25. Né? Então, se o São Paulo terminar o primeiro turno com 30 pontos ali, 30 pontinhos, o nosso campeonato vai ser bom. Tá? Nós vamos pegar G6. Se a gente terminar com 30 pontos ali antes do começo da Copa do Brasil, da Libertadores, a gente vai fazer muito ponto. Essa é a minha visão, muito bem, ótimo jogo do São Paulo. Essa é a resposta que a gente queria. Então esquece pra Band Esporte, link aqui na descrição do programa G4, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí. Esquece de fazer essas 3 coisas não, velho. Comenta aí. Valeu? É nóis!